Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Cássio. Lembrando a aula anterior que nós estávamos discutindo, só o homem possui cultura. Perceba uma coisa, se a sociedade é simples ou complexa, todas possuem sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas têm a sua própria cultura e o seu modo de vida. Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. Então eu chamo a atenção nesse ponto para a ideia do etnocentrismo. Então é o pensamento que o europeu tinha, que quando ele tinha uma visão sobre outras sociedades, ao analisar o aspecto de cultura, análises que eles faziam, eles tinham aquela percepção que era uma cultura inferior, isto é uma cultura que ainda estava em estágio de desenvolvimento, subtendia que com o passar do tempo, essa cultura ia se desenvolver até chegar no estágio que estava a atual sociedade europeia, né? Então essa visão etnocêntrica, vamos dizer assim, é de colocar as outras culturas, né, inferiorizadas comparando com a sua. Então é você ter um olhar a partir do seu como modelo para fazer essa análise. Então é só para vocês entenderem o aspecto da ideia do etnocentrismo, tá? E aqui as funções da cultura são, aí um outro ponto, satisfazer as necessidades humanas, limitar normativamente essas necessidades, implica em alguma forma de violação da condição natural do homem. Olha só, por exemplo, paletó e gravata são incompatíveis com clima quente. Então, perceba, se a pessoa vai numa praia, ela vai com paletó e gravata, né? Então, assim, são construções sociais que determinam qual tipo de roupa específico você frequenta determinadas regiões. Então, se você for, por exemplo, numa festa social, você não vai com roupa de praia, né? Então, determinadas às vezes, lugares, né, como eu digo, uma cultura institucionalizada, existe uma padronização dentro de um arquétipo cultural que determina como você deve se vestir, como você deve se comportar, as coisas que você deve falar. E dentro de um contexto contemporâneo, veja esse outro ponto que é interessante. Privar-se de boa alimentação em prol da ostentação de um símbolo de prestígio. Então eu quero trocar o meu carro, ter o carro do ano. E muitas vezes, no aspecto cultural, você percebe que é como se fosse status, você ter aquilo para ostentar. Ou como muitos jovens querem ter, às vezes, um iPhone, porque é o celular do momento. Qual que é a representatividade daquele iPhone? Que eu tenho condições para ter este aparelho e muitos não têm. Será que é isso? Né? Então eu ostento determinados objetos de valores e o fato daquele estar restrito a um pequeno grupo de pessoas é como se elas fossem pré-selecionadas em termos também de superioridade, podemos colocar dessa forma? É um questionamento, né? Uma crítica, porque ou tem um carro importado, então eu gosto de mostrar, eu tenho esse carro importado, qualquer informação que passa, eu posso ter esse carro importado, muitas outras pessoas não podem ter. Eu falo, vocês são invejosos, né? Mas para pensar, a ideia de você muitas vezes ostentar determinados objetos de valores, e tem pessoas que elas perdem um senso com aquilo, mas está dentro de um arquétipo cultural. Ou como posso dizer, alguns anos atrás, um jovem que, por exemplo, tem um emprego, ganha muito pouco, é o seu primeiro emprego, então ele passa assim alguns meses ali para poder ter aquele tênis caro e não consegue analisar e avaliar as suas necessidades mais básicas que ele deixa de satisfazer justamente para ter aquele tênis que é um status social, né? Podemos analisar e colocar dentro de uma conjectura de cultura contemporânea, né? Colocando dessa forma, ó, a visão etnocêntrica, a cultura contemporânea, porque a anterior é o que? Algo que é inferior, né? Algo que ainda está em estágio de desenvolvimento, né? Então existem várias questões que nós podemos jogar o nosso olhar de estranhamento, né? Outra coisa também, pressão social para que tanto os homens quanto mulheres atinjam o ideal de beleza física, né? Então, por exemplo, como se determinados corpos dentro de um padrão social não fossem aceitos, né? Então a pessoa, se ela não tem um corpo malhado, ela não tem um corpo esculturalmente trabalhado, não é uma crítica assim para quem faz, no caso, cuida da própria saúde do corpo. Às vezes a pessoa fala, porque eu me sinto bem, porque eu gosto, né? Porque é um padrão em termos de saúde, mas será que é realmente em termos de saúde ou simplesmente mais ligado à estética, né? Porque a gente coloca o que é belo numa sociedade poderá ser feio em outro contexto cultural. Então, determinadas mulheres e homens que são caracterizados como assim, essa beleza, ela não tem um determinado padrão, ela não é aceitável, né? Então as pessoas, elas não acham que aquilo é o bonito, vamos colocar dessa forma.
Só que em outras culturas aquilo é uma representatividade de beleza, né, de bonito. Existem culturas que até o tamanho da barriga, né, a pança, a pessoa tem uma pança grande, aquilo representa fartura, representa ostentação de riquezas, né, em determinadas culturas, só para vocês terem um exemplo, tá? Então assim, atingindo esse pensamento, percebe que eu joguei só ideias e informações, que os questionamentos e as dúvidas vão brotar na cabecinha de vocês. Eu quero que vocês façam o quê? Joguem de volta, né, para mim, através do desenvolvimento da atividade. Aí a ideia é a produção de um texto. Por exemplo, partindo da ideia de que não existe cultura superior ou inferior, né, vamos identificar características que determinam os tipos de cultura existente. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Fizessem uma pesquisa. Mais ou menos esse jogo que eu fiz agora, pegasse algumas características que vocês possam analisar para podemos fazer uma identificação de cultura através dessas características. Então vocês vão montar um texto através de pesquisa e vão colocar também a ideia e a opinião de vocês, mas sempre com embasamento de leitura, tudo bem? Vamos exemplificar com referências os símbolos da vida humana que promove a construção desse conhecimento, né? Então, por exemplo, quais são os símbolos que vocês possam fazer a identificação que possam chegar no conceito, através do pensamento de vocês, daquilo que é analisado como cultura? Como é que vocês podem fazer o desenvolvimento desse trabalho, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso, vocês produzissem um texto sempre com a ideia da cultura, algumas características, os símbolos dentro de uma sociedade, o que vocês compreendem, lembra da aula anterior, quando nós discutimos sobre símbolos de uma cultura, para poder fazer a construção desse texto. Aí no final, depois da atividade, está lá o e-mail que vocês têm que enviar a resposta e eu vou fazendo a devolutiva para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida estou à disposição, muito obrigado e fiquem com Deus.